A graça e a paz do nosso Senhor Jesus. Mais uma tarde para a honra e glória do Senhor. Eu espero que esse vídeo esteja entrando à tarde. E hoje estaremos meditando em Juízes capítulo 6, como estamos meditando na palavra de Gênesis a Apocalipse. E hoje, em Juízes capítulo 6, nós vemos a servidão do povo de Israel. Porque o povo dos midianitas, os midianitas estavam saqueando, eles não deixavam que nada ficasse. Então eles clamam ao Senhor, o povo de Israel clama ao Senhor. E o Senhor levanta um libertador, levanta Gideão. E a gente vai meditar quando o anjo do Senhor aparece a Gideão. Amém? Vamos orar primeiramente, pedir que o Espírito Santo nos direcione e Ele nos revele aquilo que Ele quer. Querido Deus, obrigada, Senhor, por estarmos na Tua presença. Perdoa os nossos pecados, Senhor. Que o Senhor venha ministrar a cada coração. Seja feita a Tua vontade, em nome de Jesus. Amém. Amém. Então, como eu disse, já há 7 anos a gente vê isso no primeiro versículo, que diz: porém os filhos de Israel fizeram o que parecia mal aos olhos do Senhor, e o Senhor os deu na mão dos midianitas por 7 anos. Deus estava dando sossego para a terra durante 40 anos, mas o povo de Israel voltou a fazer o que parecia mal aos olhos do Senhor, voltou a adorar a outros deuses. Então o Senhor os deu na mão dos midianitas por 7 anos. E diz que tudo que tinha de novidade na terra, os midianitas, eles pegavam, eles não deixavam mantimento para Israel. Eles roubavam, saqueavam tudo. No versículo 10, no versículo 7, antes eu quero falar, que diz: e sucedeu que, clamando os filhos de Israel ao Senhor por causa dos midianitas, enviou o Senhor um profeta aos filhos de Israel, que lhes disse: assim diz o Senhor, Deus de Israel: do Egito eu vos fiz subir e vos tirei da casa da servidão, e vos livrei da mão dos egípcios e da mão de todos quanto vos oprimiam, e o expeli de diante de vós e vos dei a sua terra. E vos disse: eu sou o Senhor vosso Deus. Não temais aos deuses dos amorreus, em cuja terra habitais, mas não destes ouvidos à minha voz. Deus usou um profeta para dizer que Deus os livrou do Egito. E Deus já tinha dado a instrução para que eles não adorassem, não temessem aos deuses daquela terra. Mas eles não deram ouvidos à voz do Senhor. Por isso Deus os deu na mão dos midianitas. Mas, continuando no versículo 11, diz: então o anjo do Senhor veio e assentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás, a Biesrita. E Gideão, seu filho, estava malhando trigo no lagar para o salvar dos midianitas. Ou seja, ele estava malhando trigo no lagar para que não fosse saqueado, para que não fosse roubado, porque tudo era roubado. Imagina tudo que você se esforça, tudo que você faz, trabalha para ter o mantimento, para ter o alimento, as vestes, os animais, tudo que era necessário naquela época, que eles cuidavam, trabalhavam duro, era saqueado, não ficava nada. Então Gideão estava malhando o trigo no lagar para salvar, para que os midianitas não roubassem. No verso 12 diz: então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse: o Senhor é contigo, varão valoroso. Mas Gideão lhe respondeu: ai, Senhor meu, se o Senhor é conosco, por que tudo isso nos sobreveio? E que é feito de todas as maravilhas que os nossos pais nos contaram, dizendo: não nos fez o Senhor subir do Egito? Porém agora o Senhor nos desamparou e nos deu na mão dos midianitas. Então o Senhor olhou para ele e disse: vai nesta tua força, e livrarás a Israel da mão dos midianitas. Porventura não te enviei eu? Aleluia. Deus, o anjo do Senhor,
aparecer Gideão. E quando Deus fala com Gideão, né, quando o anjo do Senhor fala, o Senhor é contigo, varão valoroso. Gideão responde falando, ai, Senhor meu, se o Senhor é conosco, por que tudo isso nos sobreveio? E tudo sobreveio sobre eles por causa que eles abandonaram a Deus. Deus não nos abandona, nós abandonamos, nós rejeitamos. Então Deus não nos força a ficar na presença dele. Deus não vai te forçar, não vai me forçar a estar na presença dele. Então Gideão continua e pergunta, olha, Deus fez tantas coisas aos nossos antepassados no Egito, e por que agora nos desampara? Só que Deus não desamparou. Não desamparou. E ele mostra isso falando, olha, então o Senhor olhou para ele e disse, vai nessa tua força e livrarás a Israel da mão dos midianitas. Porventura não te enviei eu? Deus nunca desampara aqueles que clamam a ele. No versículo 7 a gente viu que clamou os filhos de Israel ao Senhor por causa dos midianitas. E o Senhor, cheio de compaixão, se voltou para o povo de Israel e foi até Gideão para levantá-lo como um libertador, para levantá-lo para combater. E ele diz, não te enviei eu, vai nessa tua força. Só que no versículo 15, Gideão diz, e ele lhe disse, ai, Senhor meu, com que livrarei Israel? Eis que a minha família é a mais pobre em Manassés, e eu, menor da casa do meu pai. E o Senhor lhe disse, porquanto eu hei de ser contigo, tu ferirás os midianitas como se fosse um só homem. Às vezes nós achamos que a força está em nós, mas o que daria a vitória a Gideão, e deu a vitória a Gideão e o povo de Israel, e o que dá a vitória a cada um de nós, é o Senhor estar conosco. Eu acho interessante porque Gideão fala, eu sou menor, né? Eu sou pobre em Manassés e eu menor da casa do meu pai. Ontem, quando meditamos em Juízes 5, eu falei acerca de Débora e de Jael, né? Mulheres que foram levantadas pelo Senhor, que foram usadas por Deus para libertar o povo de Israel. Nós precisamos nos lembrar que Deus usa quem Ele quer. Ele vai usar o menor da casa, Ele vai usar mulheres, sim. Ele vai usar quem Ele quer, para mostrar que quem faz é Ele. Não te enviei eu, diz o Senhor. Não importa se você é o menor da casa, se Deus te enviou e te separou para uma obra, o que vai fazer a diferença é o Senhor estar contigo, é Ele permanecer contigo. E quando você precisar falar, Ele será com a tua boca. Quando você precisar agir, Ele vai guiar os seus passos, Ele vai te dar a direção, mas você precisa buscar a direção em Deus. Então, Gideão, ele fica ainda meio em dúvida, sem saber. Então, Gideão pede sinais ao Senhor. E nós meditamos nos versículos seguintes, Gideão pedindo sinais. E ele fala, dá-me um sinal de que és o que comigo falas. Rogo-te que daqui te não apartes, até que eu venha a ti e traga o meu presente. E ponha perante ti, e disse, eu esperarei até que voltes. E entrou Gideão e preparou um cabrito e bolos asmos de um efa de farinha. A carne pôs num açafate e o caldo pôs numa panela. E trouxe-lhe até debaixo do carvalho e lhe apresentou. Porém o anjo de Deus lhe disse, toma a carne e os bolos asmos e põe-nos sobre essa penha. E verte o caldo. E assim o fez. E o anjo do Senhor estendeu a ponta do cajado que estava na sua mão. E tocou a carne e os bolos asmos, então subiu fogo da penha.
e consumiu a carne e os bolos asmos, e o anjo do Senhor desapareceu de seus olhos. Então viu Gideão que era o anjo do Senhor. E disse Gideão: Ah, Senhor Jeová, que eu vi o anjo do Senhor face a face. Porém o Senhor lhe disse: Paz seja contigo, não temas, não morrerás. Então Gideão edificou ali um altar ao Senhor. Ele chamou: Senhor é paz. E ainda até o dia de hoje está em Ofra dos Abiezritas. O Senhor é paz. Lembre-se disso. Amém? E aconteceu naquela mesma noite que o Senhor lhe disse: Toma o boi de teu pai, a saber, o segundo boi de 7 anos, e derriba o altar de Baal, que é de teu pai, e corta os bosques que está ao pé dele. Edifica ao Senhor teu Deus um altar no cume desse lugar forte, num lugar conveniente, e toma o segundo boi, e oferecerás em holocausto, com a lenha que cortares do bosque. Deus chamou Gideão. Deus disse que seria com Gideão, mas Deus dá uma missão para ele. Quebra os altares pagões, quebra os altares de adorações a outros deuses e edifica para mim um altar. Quantas das vezes precisamos quebrar, destruir altares que são levantados no nosso coração, ídolos que fabricamos no nosso coração, coisas que amamos demais acima do nosso amor por Deus, e Deus diz: quebra esses altares, destrói esses altares, que eu seja o primeiro lugar na tua vida. Restaura, coloca um altar de adoração a mim, num lugar alto, e adore somente a mim. Então Gideão, ele tomou 10 homens dentre os seus servos, como diz no verso 27, e fez como o Senhor lhe dissera. E sucedeu que, temendo ele, a casa de seu pai e os homens daquela cidade, não fez de dia, mas fez de noite. Levantando-se, pois, os homens daquela cidade de madrugada, eis que estava o altar de Baal derribado, e o bosque que estava ao pé dele cortado. E o segundo boi foi oferecido no altar de novo edificado. No altar de novo edificado foi restaurado o altar do Senhor. Que nós possamos restaurar o altar de adoração a Deus, o Senhor, Criador dos céus e da terra, e derribar todos os altares malignos, todos os altares que levantamos, coisas que amamos demais, pessoas que exaltamos demais, atividades que roubam o nosso tempo com Deus. São altares de adoração. Naquele tempo era muito mais fácil a gente perceber a idolatria, porque era nítido. Hoje em dia a gente ainda vê esse tipo de idolatria a outros deuses. Mas tem uma disfarçada que é contemporânea, que a gente vê que toma o nossa coração. Atividades, pessoas, idolatria é adoração a qualquer coisa que nós venhamos amar demais, adorar, amar demais. Eu adoro tal coisa, eu amo demais tal coisa, eu não sei viver sem tal coisa ou tal pessoa. Se essa coisa ou pessoa tem tomado o primeiro lugar no seu coração, que é o lugar de Deus, você precisa destruir esses altares no seu coração e colocar Deus no centro, colocar Jesus Cristo no centro da tua vida, do teu coração, amá-lo de todo o coração, de toda a tua força, de todo o teu entendimento. Amém? E para encerrar, a gente vê que Gideão obedeceu e derrubou os altares pagões, reedificou o altar para o Senhor e sacrificou ali o que Deus tinha pedido a ele. E foram contra Gideão, queriam matá-lo, mas o que o pai dele diz? Diz assim: pelo que naquele dia lhe chamaram Jerubaal, dizendo: Baal contenda contra ele, pois derrubou o seu altar. O pai de Gideão diz que Baal contende contra eles. Vocês não vão matar o meu filho.
Vocês não vão tirar a vida do meu filho. Se ele derrubou os altares de Baal, que Baal contende contra ele. Ele disse assim, se Baal é Deus, como dizendo assim, se Baal é Deus, Baal vai ir contra ele. Então que Baal contende contra ele, pois derrubou o seu altar. Mas Baal não poderia ir contra ele, porque ele estava fazendo em nome do Deus vivo. Então, os midianitas e os amalequitas e os filhos do Oriente se ajuntaram no corpo e passaram e puseram o seu campo no vale de Jezreel. Então o Espírito do Senhor revestiu a Gideão, o qual tocou a buzina, e os abiezritas se ajuntaram após ele, e enviou mensageiros por toda a tribo de Manassés, que também se convocou após ele. E também enviou mensageiros a Ázer, a Zebulon, a Naphtali, e saíram-lhe ao encontro. E disse Gideão a Deus: se hás de livrar Israel por minha mão, como tens dito, eis que eu porei um velo de lã na eira. Se o orvalho estiver somente no velo, e escura sobre toda a terra, então conhecereis que há de livrar Israel por minha mão, como tens dito. E assim sucedeu, porque outro dia se levantou de madrugada e apertou o velo do orvalho do velo e espremeu uma taça cheia de água. E disse Gideão a Deus: não se acenda a tua ira contra mim. Se ainda falar só esta vez, rogo-te que só esta vez faça prova com o velo. Rogo-te que só no velo haja secura e em toda a terra haja o orvalho. E Deus assim o fez naquela noite. O Espírito Santo, o Espírito do Senhor revestiu Gideão e ele convocou homens para estarem com ele, para lutarem com ele. Mas ele pediu direção a Deus, pediu sinais ao Senhor para direcioná-lo, para saber que a vitória seria realmente do povo de Israel. Não é errado pedirmos direção, sinais a Deus. O problema é quando nós queremos colocar Deus à prova. Mas quando nós pedimos direção, um sinal, para que Ele guie o nosso caminho, para sabermos verdadeiramente a vontade de Deus, não é errado. Amém? Então que você possa buscar o conselho no Senhor, que você possa saber que se Deus falou que Ele é contigo e que Ele vai te usar para uma obra em um determinado lugar, para uma obra na sua casa, que você saiba que Deus fará, que você saiba e não tenha medo. Se você cumprir tudo que Deus te falar, tudo que Ele te direcionar, a vitória é certa, não tenha dúvida. A vitória é certa em nome de Jesus. Busque o conselho no Senhor. Amém? Vamos orar? Querido Deus, obrigada, Senhor, pela Tua palavra. Senhor, que o Senhor possa estar conosco todos os dias da nossa vida. Que o Senhor possa continuar levantando homens e mulheres segundo o Teu coração, capacitando, preparando para anunciarem o Evangelho da paz, para anunciarem a respeito de Jesus Cristo, para anunciarem sobre o reino dos céus e a sua justiça, e anunciar a Tua volta, Senhor Jesus. Que possamos estar preparados, prontos para batalhar, não com armas naturais, mas com armas espirituais. Que possamos, Senhor, estar prontos para a volta do noivo. Prepara a Tua igreja, prepara os nossos corações, que nós venhamos destruir, se houver altares pagãos em nosso coração, que nós venhamos destruir todo altar de adoração a qualquer outra coisa ou ser que não seja o Senhor, e que possamos adorar somente a Ti, Senhor, em nome de Jesus. Guarda o nosso coração em Ti, que possamos guardar a Tua palavra no nosso coração para não pecar contra Ti, Senhor. Senhor, dá vitória ao Teu povo, aqueles que têm sofrido com opressão maligna, que têm sofrido, têm sido escravo do medo, têm sido escravos, Senhor,
do devorador que rouba as casas, que tira tudo. Que o Senhor venha nesse momento, no nome de Jesus, acabar com todo tipo de espírito imundo que tenta roubar e que tem saqueado a casa dos seus. Senhor, vá ministrando aos corações para que as brechas sejam fechadas, para que altares sejam destruídos e seja restaurado o altar do Senhor, de adoração ao Senhor. Que a luz de Jesus entre em cada lar, em cada vida, e que a luz, quando chegar em nossa vida, em nossa casa e clarear a casa que é o nosso coração, e quando virmos a bagunça, virmos o que precisa limpar, o que precisa retirar, que possamos trabalhar, cooperar com Teu Santo Espírito para a Tua obra ser feita em nossas vidas, na nossa casa, para que também sejamos um instrumento na Tua mão, para fazer aquilo que o Senhor quer, para sermos usados para libertar, para sermos usados para levar Jesus Cristo, o nosso libertador, o nosso salvador, em nome de Jesus. Senhor, vai libertando, vai salvando, vai curando, em nome de Jesus. Toda depressão, toda ansiedade, todo medo, que o Senhor venha preencher com a paz e a alegria do Senhor, vai tirando esses sentimentos maus, vai curando a alma, o ser dos seus filhos e coloca a paz e a alegria do Senhor. Quantos, Senhor, estão abatidos, estão sem direção, perdidos, mas eu creio que aonde chega essa oração, aonde Jesus está entrando, todas as coisas se resolverão. O Senhor vai restaurar, o Senhor vai limpar, o Senhor vai curar, vai limpar o coração, dá-nos um coração puro, um coração, Senhor, um espírito reto. Nos ajuda, Senhor, a continuar a caminhada, a permanecer em Ti, em nome de Jesus. Dá vitória ao Teu povo. Visita cada pedido de oração, Senhor. Dá vitória ao Teu povo, em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Amém. Glória a Deus. Que o Senhor continue ministrando ao teu coração. E até amanhã, se Deus quiser.